Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Aqui é o Thiago e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Idade Moderna e alguns princípios interpretativos e conceituais desse recorte da história. Antes da gente começar, vale lembrar que, como sempre, junto com o link desse vídeo vai ter um material de apoio caso vocês queiram acompanhar o que é discutido durante a aula por lá, tá certo? Vamos começar então. Quando a gente fala de Idade Moderna, a gente tradicionalmente relaciona esse termo a um período da história que vai do ano de 1453 até o ano de 1789. O que acontece nesses dois anos especificamente? Em 1453, a gente tem a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano. Então, a antiga capital do Império Romano do Oriente é conquistada pelo sultão Maomé II. Já no ano de 1789, a gente tem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se torna um marco de ruptura das antigas estruturas do chamado Antigo Regime, abrindo caminho para um novo modelo social e político no mundo ocidental. Esses dois acontecimentos, eles são utilizados como marcos. Porém, essa divisão ela não pode ser considerada para outros fins que não sejam os didáticos. Por quê? Porque essa transição entre o modelo feudal e o modelo moderno, e o modelo moderno até o modelo contemporâneo, não é algo que ocorre num ano em específico, ou é derivado de acontecimentos específicos, como a conquista de Constantinopla e a Revolução Francesa. Quando a gente fala dessas passagens, a gente está falando de um processo de transição que é derivado de séculos de modificações e rupturas. No caso da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, uma série de transformações foram ocorrendo durante esses séculos e essas transformações acabaram mudando profundamente a forma de organização política e social do Ocidente. E por ter havido essas mudanças, a gente pode, olhando para trás, demarcar aquele período como possuidor de características específicas. Então, é tal período, ou seja, nesse caso é um período moderno e não é mais um período feudal. Só que, como eu acabei de dizer, isso é algo perceptível para a gente. Para o cidadão lá da Europa que viveu esse período, ele poderia talvez sentir algumas mudanças, mas algumas poucas mudanças que estavam acontecendo, porém ele não sentia como participante de uma ruptura profunda. O cara medieval, ele não acordou e pensou assim no íntimo dele, não, hoje eu quero descobrir outros continentes, eu vou pegar um navio aqui e vou pro mar e vou achar algo da hora. Não. Esses processos foram algo que foram ocorrendo. As transformações que são marco do período moderno são a constituição de um novo sistema econômico, marcado pelo capitalismo mercantil, a afirmação de um novo agrupamento social, no caso a burguesia, a unificação do poder político pelos reis e a criação dos chamados estados modernos na forma das monarquias nacionais, a reforma protestante e também o renascimento artístico e cultural. Esses elementos que foram ocorrendo, mais uma vez ressalto, de forma progressiva, acabaram levando a outras mudanças no pensamento social e de organização política na Europa, que também levaram a outros acontecimentos e a outras rupturas, como as grandes navegações, o iluminismo e as revoluções industriais e francesas. Como vocês podem ter notado, muitas coisas ocorreram na Idade Moderna. E todos esses acontecimentos serão estudados no decorrer do ano. Porém, algo que vocês devem ter em mente para entender esse período da história é a necessidade de fazer conexões entre esses fatos e processos. Como assim, professor? Quando determinado acontecimento ocorre,
a gente está acostumado a pegar o livro didático e resolver esse acontecimento, sei lá, Revolução Francesa, num capítulo. Então, esse capítulo, Revolução Francesa, tem início, meio e fim. Porém, esse acontecimento não inicia especificamente naquele ano. Assim como o próprio período da Idade Moderna, esses fatos eles têm início antes do marco específico e acabam influenciando outros processos depois do fim do capítulo. Então, quando a gente estuda a Idade Moderna, a gente tem que estar o tempo inteiro conectando o que a gente está estudando com outras coisas que ocorreram antes ou durante o fato que a gente está estudando. Um exemplo disso é o Iluminismo. O Iluminismo ele é classificado como um processo característico do século XVIII, porém ele só acontece devido a mudanças no pensamento europeu que se intensificaram a partir do renascimento artístico e cultural que iniciou na Europa lá no século XIV. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem que eu fiz lá no meu estágio, que já faz bastante tempo, inclusive, mas ele ajuda a exemplificar como que a Idade Moderna é um período de fatos conectados. Então aqui a gente está vendo os estados modernos, absolutistas, o Renascimento, a Revolução Francesa, Iluminismo, tem outras coisas como Contra-Reforma, capitalismo, Revolução Industrial, mercantilismo. Tudo isso está acontecendo nesse emaranhado de mudanças e transformações. Então, eu gosto de dizer que a Idade Moderna é um período de muita bagunça organizada. Há várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que tem início, meio e fim em tempos diferentes, só que elas acabam se conectando e influenciando uns aos outros. Toda vez que a gente vai abordar um tema da Idade Moderna, tenham isso em mente. A gente pode estar trabalhando Renascimento, a gente pode estar trabalhando Reforma Protestante, a gente pode estar trabalhando Revolução Francesa. Só que junto com essa temática, a gente está trazendo muitas outras que estão influenciando ou acontecendo nesse mesmo período, nesse mesmo recorte da história da humanidade. Entendido, pessoal? Acharam esse vídeo curto? Esperem o próximo para vocês verem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Tenham uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Abraço e até lá!